Flamengo não perdeu tempo, agiu rápido e vai fazer um excelente negócio. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Richarlison. O atacante abriu o jogo sobre a possibilidade de preferência em uma negociação agora. Vou falar sobre Eric Pulgar e da partida de ontem entre Flamengo e Vitória. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, a sua inscrição. Você que não é inscrito no canal, queria que você se inscrevesse, você ajuda muito a gente. Todos os dias passam muitas pessoas aqui pelo canal que não são inscritas. Por isso eu queria a sua atenção. Se você não é inscrito, é só clicar no botão inscrito, inscreva-se, você vai se inscrever, vai ajudar o trabalho do canal e vai se manter muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a partida de ontem, porque o negócio é o seguinte, gente. Ontem o Flamengo enfrentou o Vitória e assim, o futebol, ele consegue ser tão emocionante que nem sempre quem joga melhor vence. Ontem, na minha concepção, por boa parte do jogo, o Vitória foi melhor do que o Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, principalmente depois que fez o primeiro gol ali com 14 minutos, o Vitória tomou conta do campo do Flamengo e o Flamengo não estava conseguindo sair e era sempre um Deus nos acuda. Depois de uma bola longa ali, numa cobrança de falta rápida do Léo Ortiz, ele consegue encontrar o Cebolinha em posição legal e o Cebolinha consegue fazer o segundo gol, o que dá uma acalmada, porém logo no começo do segundo tempo, o Vitória faz 2-1 e traz ali aquele clima dramático para o jogo e deixa muito claro o problema físico, principalmente na equipe do técnico Felipe Luiz. Uma equipe que no ano passado se destacou justamente por isso, pela forma física, pela maneira que jogava, pela intensidade que jogava, pela correria que colocava o jogo inteiro. Começa a temporada sofrendo e sofrendo muito por questões físicas. A gente tem um sistema defensivo ali hoje com o Léo Ortiz e Léo Pereira, o Léo Ortiz principalmente, muito abaixo fisicamente, mas muito abaixo mesmo fisicamente, com tempo de bola errado, com velocidade baixa. A gente tem um Flamengo muito diferente do que foi o Flamengo de 2025. É claro, o técnico Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para resolver todos esses problemas. A gente tem um Arrascaeta que terminou a temporada passada voando muito longe daquele Arrascaeta da temporada passada. A gente tem um Léo Ortiz também longe da temporada passada. O Jorginho, quando estava jogando, quando não estava lesionado, muito longe da temporada passada. É claro, a temporada ela ainda está começando e o técnico Felipe Luiz vai ter que aproveitar o máximo o pouco tempo que ele vai ter para poder ajustar a equipe, para poder melhorar os pontos que precisam ser melhorados, para poder ajustar os pontos que precisam ser ajustados, para que os jogadores consigam entregar em campo aquilo que o torcedor espera. E é claro, a gente espera raça, a gente espera vontade, mas também a gente espera categoria, a gente espera jogo bonito, como foi no ano passado. Eu vou ser honesto para vocês, não acredito que um time desaprende a jogar bola de um ano para o outro. Ontem, o jogo poderia ter sido muito mais dramático, o Rossi pegou um pênalti, poderia ali o Vitória ter empatado, e é claro, o Flamengo poderia fazer mais um gol e tal, mas se a gente for seguir a cronologia do jogo, depois do pênalti que o Rossi pegou, o Flamengo também não criou muitas chances. Então, assim, o Rossi pega um pênalti e garante os 3 pontos do Flamengo, 3 pontos importantíssimos. O Flamengo ainda não tinha ganhado nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu ontem a primeira vitória. Bom,
torcer para que o time consiga se encontrar e torcer para que as coisas comecem a dar certo. Deixa eu mudar o assunto aqui agora e deixa eu falar sobre o Eric Pulgar, porque quando um jogador vai para a noite, quando um jogador faz besteira, eu vejo um monte de gente falando. Agora, quando um jogador faz coisa boa, a maioria das pessoas se calam. E aconteceu uma situação lá no Chile que algumas pessoas perderam as suas casas. E o Eric Pulgar, a informação que saiu até no jornal O Globo, é que o Eric Pulgar foi lá e doou 10 casas para os desabrigados. 10 casas. O Eric Pulgar foi lá e doou para as pessoas que foram desabrigadas por conta dessa situação. Assim, uma atitude gigante do volante do Flamengo, uma atitude muito honrosa do volante do Flamengo em lá ajudar o seu povo, ajudar as pessoas que estavam desabrigadas, e eu tô vendo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Então, é o que eu digo sempre, se quando o jogador erra, a mídia dá um holofote e fala disso, às vezes quase que um dia inteiro, quase que uma semana inteira, quando um jogador acerta, isso também precisa ser falado, isso também precisa ser lembrado. Pulgar que ontem também, sacanagem, meteu um golaço, meu Deus do céu, que golaço que fez o Eric Pulgar na partida de ontem. Bom, sobre a situação do Richarlison, porque o Richarlison desmentiu uma matéria do Bruno Andrade, o jornalista do UOL. Ele dizia que o Richarlison daria preferência por agora em uma negociação com a Arábia. E ele disse que não procedia aquilo, que ele não tinha preferência pela Arábia agora. E aí fica claro aquela notícia de que ele tem um acordo com o técnico Felipe Luiz, de que se for voltar para o futebol brasileiro, a preferência dele é o Flamengo. Eu não estou dizendo que ele vai vir para o Flamengo. Eu estou dizendo que a preferência dele será o Flamengo em um retorno ao futebol brasileiro. Isso porque a informação que o Pilhado trouxe na semana passada é que o Felipe Luiz já tinha conversado e convencido o Richarlison a vir jogar no Mengão. E aí o jogador prometeu ao Felipe Luiz e deu ao Felipe Luiz ali a palavra que se fosse vir para o futebol brasileiro, ele queria jogar no Flamengo, aquela coisa toda. Aí saiu a notícia que não, a preferência dele era o mundo árabe, e ele foi lá e desmentiu, deixando claro que assim, eu tô apalavrado lá com o Felipe Luiz, vamos ver se o Flamengo vai fazer algum movimento para me contratar. Apesar de uma grande parte da torcida fazer ter uma resistência muito grande, ter uma crítica muito grande ao Richarlison, principalmente por declarações que o jogador já deu, falando que era Vasco, enfim, outras coisas aí que o Richarlison já andou falando contra o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se realmente o Flamengo vai abrir uma negociação, se realmente o Flamengo vai tentar trazer o Richarlison. Mas, estou falando agora de uma negociação que vai acontecer. O Flamengo vai agir rápido e vai chamar nas próximas semanas Everton Araújo para conversar. O que acontece é o seguinte, o jogador teve assédio aí por parte do futebol europeu, teve também o Grêmio que tentou a contratação do jogador, e o que o Flamengo quer? Chamar o Everton Araújo, aumentar o salário dele, ele ainda ganha um salário ali intermediário entre base e profissional, então o Flamengo quer aumentar o salário dele e o Flamengo quer aumentar a multa rescisória para dificultar a saída do jogador. Vale lembrar que Everton Araújo estava na mira do West Ham, o Grêmio fez uma proposta para tirar o jogador do Flamengo e o jogador do Flamengo, por incrível que pareça, é um dos melhores jogadores nesse início de temporada. Então, assim, é um jogador muito promissor para esse ano. O técnico Felipe Luiz gosta muito dele e sempre que pode, está sempre exaltando ali o trabalho do Everton Araújo. A gente vai ver como é que vai ficar também essa situação, mas o fato é que o Flamengo não vai dar mole, vai agir muito rápido,
vai chamar ele para uma conversa e vai tentar a renovação de contrato dele. Vamos ver também como é que vai ficar, se ele vai aceitar os termos apresentados pelo Flamengo, se ele vai querer permanecer aí no Mengão. Esperar para ver. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O Flamengo retornou na madrugada de ontem já para o Rio de Janeiro. Eu ainda estou aqui em Salvador. O jogo ontem acabou 1h da manhã. O Flamengo voltou imediatamente, chegou mais ou menos 4 horas da manhã no Rio de Janeiro, e aí vai ter que se preparar para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Bora lá, nação, espero que tenham gostado da notícia aí, né? Vamos falar um pouco aqui então aí do Everton Araújo, sobre o Richarlison. Vamos lá, pessoal. Bom, galera, para encerrar aqui então, vamos botar os pés no chão, né? Essa renovação do Everton Araújo é a melhor notícia da semana. O garoto tá pedindo passagem, tá jogando muito, jogando com vontade, né? E o Flamengo não podia dar mole. O Flamengo não podia deixar passar isso aí, né, pro Grêmio ou pra Europa. Isso mostra que o Filipe Luís está de olho, né, em quem entrega desempenho no treino e no jogo. Sobre o Richarlison, né, é aquele sonho de consumo, né? Ele negou a Arábia, confirmou o papo com o nosso treinador, né? E isso acende uma esperança. Mas a gente sabe que para jogar no Flamengo tem que ter mais que nome, né? Tem que aguentar a pressão, né, da maior torcida do mundo. É importante, né, que o Flamengo tá se movimentando, né? Seja segurando as joias aí do ninho ou sondando, né, estrelas internacionais. O Mengão não tá parado e a gente vai ficar de olho aqui em cada passo. Se o Richarlison vier com vontade de vencer, as portas estão abertas, mas a prioridade agora é arrumar a casa, né, e o físico do time. Mas e aí, o que você faria se fosse aí, né, se fosse o treinador do Flamengo, se fosse a diretoria do Flamengo, né? Você, sobre o Everton Araújo, você manteria ele como titular absoluto nesse meio-campo, ou acha que o Flamengo ainda precisa trazer alguém de fora da posição, né? Deixa o seu comentário aí que eu quero saber, pessoal. Quero saber o que você acha, o que você vê sobre tudo isso aí, né, na torcida, nessa caminhada aí do Mengão, que vai para cima agora, né, em todos os campeonatos. Vamos com tudo, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Tamo junto, valeu, galera!